Olá, meu nome é Paloma Facchinetti. Eu vou apresentar agora o experimento 5 sobre antenas, a parte individual dele. Hã, de início, a gente deveria fazer uma análise do artigo de análise paramétrica em uma antena PAT retangular de microfita com fendas. E aí, essa revisão desse artigo, ela tem o intuito de examinar o comportamento da antena quando a gente insere, fendas no pátio radiante. Os protótipos das antenas foram excitados pela técnica de linha de microfita e depois o autor realizou medições em um analisador de rede vetorial. E aí, como resultado dessa metodologia, o autor encontrou que as antenas com fendas obtiveram melhores resultados em comparação com as antenas sem fendas em relação à perda de retorno e largura de banda. A antena PET retangular com fendas duplas, paralelas projetadas para frequências de 2,45 GHz, com aplicação em WLAN, mostrou melhores resultados ao ser testada tanto em simulações experimentais quanto em computacionais. Ela apresentou um erro de 0,5%. O estudo paramétrico de inserções de fendas levou em consideração apenas uma das variáveis que influenciam as dimensões da fenda. E daí o autor comenta no artigo que talvez se ele tivesse levado em consideração, hã, a variação de 2 ou mais parâmetros, ele teria melhor compreensão dos fatores que alteram o comportamento da antena, como a perda de rejeição e a largura de banda. Dito isso, a gente usou o ANSYS, HFSS, para simular uma antena com uma microfita retangular. Inicialmente, a gente cria um retângulo em 3D, que vai ser nosso base da antena, ou que a gente chama de floor. Em seguida, a gente cria outro retângulo em 3D, mas com material diferente. Em seguida, a gente cria um retângulo em 2D, que seria a nossa microfita retangular. Hã, e aí, outro retângulo também em 2D faz parte da microfita. E em seguida, a gente dá um unite nesses 2 retângulos. E aí a gente vem em Surface e nessa opção aqui, e vamos dar um thickness de 0,05 milímetros nessa microfita. E aí em seguida a gente cria outro retângulo aqui, e esse retângulo a gente vai colocar uma condição de excitação nele, nesse lamped port. Hã, essa é a primeira caixa que aparece quando você aperta o lamped port. A gente apertou em avançar e em seguida, você aperta em none e troca para New Direction, que aí você vai especificar hã, a linha de integração, seria o vetor aqui, nesse sentido. E aí aqui a gente está criando uma caixa que inclua todos os elementos antes criados, que vai ser uma caixa que é onde vai conter ar. E nessa caixa a gente vai colocar uma condição de contorno de radiation. Em seguida a gente tem um setup, vamos criar um setup com 7,5 GHz, assim como foi pedido no experimento. Hum, conferindo se está tudo certo no nosso modelo, e a gente cria uma análise setup para criar um retangular plot aqui. E aí, como resultado dessa simulação, a gente encontra esse gráfico aqui, de decibéis por frequência em gigahertz, essa nas coordenadas polares. E aqui o campo, em decibéis totais. Daí em seguida, a gente vai fazer uma simulação de microfita elíptica no Ansys Electronics. O inicinho do experimento é bem parecido com o outro, um retângulo 3D, para ser o floor da nossa antena. Em seguida outro retângulo mas com outro, hã, elemento de composição. E aí a gente cria, um elemento elíptico em 2D, que vai ser nossa microfita elíptica.
um retângulozinho também, e aí a gente vai dar um night, igual a gente deu na primeira vez. E, assim como na outra vez também, a gente vai criar uma condição de surface nele, que é de 0,05, que nem no outro. E aí em seguida a gente vai criar outro retângulozinho, com essas dimensões aqui, e da mesma forma a gente vai colocar uma condição de excitação nele, no Lumped Port, e vai definir a linha de integração que nem a gente, definiu, que é esse vetorzinho aqui. E aí vamos criar um análise setup. A gente vem em análise setup, adicionar a solução e advanced. É um pouquinho diferente do outro software, mas, tem o mesmo efeito. 7.5 GHz, como foi pedido no experimento, e aí a gente coloca nesse sweep type, interpolation, linear setup 1 GHz a 10 GHz e o step size vai ser de 0.1 GHz. Conferindo se está tudo certo, e manda analisar tudo, para ver se nosso modelo está ok. E aí em seguida a gente manda ele criar um retangular plot. Aqui eu estou configurando o linear plot, a gente vai escolher o ganho total, e esse ganho total vai estar em decibéis. E aí o resultado para nossa antena elíptica. A gente percebe que, o comportamento da antena do gráfico é parecido, o que vai mudar aqui são os números, hã, os valores. O outro gráfico também teve uma falhinhazinha aqui, talvez uma falha de simulação. Aqui nosso ganho, também em coordenadas polares. Outro gráfico do nosso ganho. E aqui como o campo vai se comportar em decibéis. Aí, no geral, eles vão se comportar de forma parecida, o que vai diferenciar são os valores encontrados. E é isso. Muito obrigada.